Hoje, vamos mergulhar num dilema que afeta diretamente o bolso e a vida de milhares de aposentados. Estamos falando da dívida de 64 bilhões de reais do governo, focada na famosa revisão da vida toda. E a grande questão aqui, né, é a seguinte: vale a pena o Supremo Tribunal Federal fechar um acordo onde o aposentado garante um reajuste imediato, mas abre mão de uma boa parte dos atrasados? Eu confesso que sou pragmático nessa questão. Defendo que, diante do colapso fiscal e desse engarrafamento absurdo no judiciário, essa saída é a mais lógica. Bom, eu fico muito preocupada com essa visão. O meu ponto é que esse modelo pune o cidadão comum pela ineficiência do Estado. Forçar alguém a abrir mão de um direito financeiro que já está garantido na justiça é, na prática, transferir a conta da incompetência governamental para quem menos pode pagar. Certo, mas a gente precisa olhar de frente para a realidade logística do Ministério do Planejamento. Temos hoje mais de 143 mil títulos aguardando pagamento nos precatórios, que são basicamente a fila oficial de dívidas do governo. E as regras estão ficando muito mais restritas. Se o seu precatório não for registrado até o início do ano, você já não recebe no ano seguinte. Então, um acordo macro no STF, focado em garantir pelo menos o reajuste mensal agora, é uma forma de evitar um calote. Eu entendo perfeitamente essa preocupação com o caixa. Porque o calote parece muito iminente, sabe? Sim, mas eu discordo da premissa base. Precisamos lembrar o que é um precatório de fato. Não é uma mera expectativa de direito. É uma condenação com trânsito em julgado, ou seja, o governo perdeu a ação em todas as instâncias. O Estado tem o dever legal de pagar. Além disso, o próprio INSS inflou esse pânico fiscal lá atrás. Ah, você diz aquele número dos 480 bilhões. Exatamente, eles alegaram que o impacto seria de 480 bilhões de reais. Mas eles colocaram na conta benefícios que já nem existem mais. Ignoraram as regras de decadência, quer dizer, inflaram os números só para assustar a opinião pública e o próprio Supremo. Olha, é verdade que o número inicial do INSS foi exagerado, eu concordo. Mas os 64 bilhões atuais são reais, estão lá. E o problema não é só o valor financeiro, é o gargalo judicial. Pense no seguinte panorama: quase 80% dessa dívida está travada em apenas 3 tribunais. O TRF da Terceira Região, sozinho, tem uns 39 mil registros. É uma máquina pública que está completamente engarrafada. Um acordo não é o cenário ideal, claro que não, mas ele destrava os pagamentos de uma forma prática. Mas veja bem, usar o volume de processos como justificativa para cortar direitos já consolidados é muito perigoso. Dos 120 mil processos estimados pelo Conselho Nacional de Justiça, uma boa parte sequer vai virar precatório no final das contas. Teve uma corrida judicial tremenda, onde muita gente entrou com ações sem os cálculos corretos. E tem um detalhe crucial que a gente esquece. Mas os que viram precatório ficam travados por anos. Travados os valores altos. Porque os valores menores, aqueles abaixo de 60 salários mínimos, são pagos via RPV, a requisição de pequeno valor. E essas requisições caem na conta em até 60 dias. Então não faz sentido exigir um sacrifício generalizado da população quando o sistema prevê vias rápidas para os menores valores. Entendo. Mas o ponto principal aqui, e por isso defendo o acordo, é que o cenário jurídico mudou completamente para pior recentemente. O STF julgou a ADI 2110 e isso, na prática, derrubou a tese do antigo tema 1112, que era o que favorecia os aposentados. Com essa nova fragilidade jurídica, negociar os atrasados virou uma questão de pura sobrevivência. Estamos falando de pessoas idosas que precisam de alívio mensal agora, hoje, para comprar remédio e comida. Ficar esperando a perfeição do rito processual não paga a conta de luz dessas famílias no fim do mês. Esse é um argumento de peso, sem dúvida. A urgência material das pessoas é indiscutível e muito real. Mas você não acha profundamente problemático que o próprio devedor crie esse estrangulamento sistêmico e depois exija um desconto para cumprir a lei? É quase como recompensar a inadimplência pública.
E veja, o sistema não está totalmente paralisado. Existem mais de 20 outras revisões previdenciárias operando normalmente, com juízes concedendo os reajustes todos os dias. Usar o desespero financeiro do aposentado para forçar uma renúncia em massa é, no mínimo, injusto. Eu vejo porque você se posiciona assim de forma tão firme. Realmente, chegamos ao cerne do nosso impasse. É um equilíbrio super delicado entre o pragmatismo necessário para desobstruir a máquina pública e colocar dinheiro logo na mesa do aposentado e, do outro lado, a defesa rigorosa das garantias judiciais definitivas. Exatamente. O nosso desacordo continua sendo fundamentalmente sobre quem deve pagar a conta dessa regularização fiscal. Do meu ponto de vista, penalizar o indivíduo para aliviar o caixa do Estado sempre será uma inversão perigosa de responsabilidades. Com certeza, os números do Ministério do Planejamento mostram um sistema sob extrema pressão. Mas as soluções não são nada fáceis. Bom, essa complexidade toda só prova como o assunto é denso. A tensão entre o alívio imediato e a manutenção dos direitos tem argumentos excelentes dos dois lados. Há muito mais a ser explorado nas nuances do sistema judiciário, mas nós deixamos para você, ouvinte, refletir sobre essas perspectivas e tirar as próprias conclusões. Até a próxima!